Estamos no ar com mais uma aula do projeto Destrave o seu italiano. Eccomi qua, professor Silvano Formentin. Estou aqui para levar até vocês língua e cultura italiana de forma gratuita. Hoje é a aula 73. Vamos continuar falando sobre le città italiane, as cidades italianas. Hoje de uma outra região da Itália. Eu quero ver se vocês vão descobrir que região é essa, tá? Todas as cidades são dessa região específica, tá bom? E aí, será que vocês vão acertar? Coloca nos comentários depois, né? À medida que as cidades forem aparecendo aqui, que eu for mostrando para vocês, coloquem aí qual é a região, tá bom? Sejam todos bem-vindos, benvenuti, amici. Você que está ouvindo no podcast, você que está assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, sejam todos muito bem-vindos, ok? Se você quer ouvir no podcast também, não conhece o podcast, você pode entrar Você tem que ter um aplicativo no seu celular, né? Que reproduz podcast, e você entra lá dentro. Por exemplo, o Spotify é um deles. Você pode baixar o Spotify, e aí você entra lá e vai na busca, vai lá, Italiano com Silvano, procura lá, tá? Aí você vai encontrar o podcast lá. Você pode baixar os episódios, lá é só áudio, né? Como se fosse rádio assim, né? Você pode baixar os episódios no seu celular, não vai ocupar nada de espaço, para você ouvir depois quando tiver em algum lugar que não tem internet, ou que a internet está ruim, né? Quando você estiver offline, ok? Você pode ouvir depois, ouvir várias vezes, inclusive é interessante você fazer isso, porque a repetição é uma das chaves para você aprender de verdade. Não basta só assistir, só escutar essa aula aqui uma vez só e achar que você vai aprender assim. Não é assim, tá? Tem que treinar mais esse conteúdo, tá bom? O nosso cérebro só memoriza quando ele percebe aquilo que a gente está estudando é importante. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe que aquilo é importante ou não? Que aquela informação é importante, deve ser guardada, deve ser armazenada de fato com a repetição, tá? Então quando a gente repete, o nosso cérebro entende, opa, isso aqui é importante. Vou gravar, tá? Vou memorizar. Muito bem. Ragazzi, progetto Destrave o seu italiano, deixa eu botar aqui. Lezione 73, repita em voz alta. Lezione 73, le città italiane, seconda parte. Já vou perguntando se vocês querem depois a parte 3, coloca nos comentários se vocês querem a parte 3, tá bom? Para você que está chegando aqui no meu canal, ou está me ouvindo no podcast, ou enfim, me vendo aí em algum lugar na internet pela primeira vez, eu sou o professor Silvano Formentin, a minha missão é levar a língua e a cultura italiana para o maior número de pessoas possível, né? Maior número de pessoas possível. Tá? E um pouco mais do que isso, na verdade, né? É transformar a vida das pessoas por meio do estudo da língua italiana, ok? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Clique no sininho das notificações para receber os avisos do YouTube de quando as aulas do Destrave forem para o ar. E as aulas também ao vivo de terça-feira. Eu faço sempre aulas de italiano ao vivo, terça-feira, 19 horas, horário de Brasília, tá? Se você clicar no sininho, o YouTube vai te avisar da aula, ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Minha garganta ainda não tá 100%. E coloca nos comentários aí. Coloca assim, ó. Se é a primeira aula que você assiste, hashtag primeira aula. Prima lezione. Cadê o hashtag? Hashtag primeira, né? Ou prima lezione. E se você já me acompanha há bastante tempo, né, coloque hashtag veterano, veterana, super veterana. Se você é uma daquelas pessoas fantásticas que já assistiram todas as outras aulas do Destrave, as outras 72 aulas do Destrave, coloque aí, hashtag maratonando o Destrave. Coloque aí que depois eu vou ver, tá? Le città italiane, seconda parte. Se você não viu ainda também a primeira parte, quer ver? A minha equipe vai deixar o link aqui, o cardzinho, tá? Um botãozinho, eu acho que com um i, né, aparece ali. Você clica para você assistir. Não é uma sequência lógica, pode assistir essa, depois assistir aquela, tá? Andiamo avanti. Na primeira cidade, la prima città, Torino. Torino, que em português a gente fala Turim. Torino, repita em voz alta, sempre repetindo em voz alta, tá? 3 vezes. Torino, é fácil. Torino é bem facilzinha. Torino. Tranquilo? Sempre repetindo em voz alta. Se você quer aprender de verdade, tem que fazer aquilo que eu falei antes. Fazer repetições
ouvir várias vezes, repetições de áudio, né? Treinar o ouvido e falar em voz alta. Se você quer falar, você tem que treinar a fala. Um jogador de futebol quer melhorar, o que ele faz? Ele treina o quê? Jogar futebol, certo? Ele vai lá treinar chute, treinar pênalti, treinar arremesso lateral, certo? Treinar falta. Ele já sabe fazer aquilo, mas ele continua treinando, repetindo várias vezes, fazendo aquele trabalho mecânico com o corpo. A gente precisa fazer também esse trabalho mecânico com o corpo também para falar italiano, que é como? Trabalhando o nosso aparelho fonador, tá? Nossos músculos envolvidos na fala, cordas vocais, pescoço, mandíbula, tudo, tá? Se você fizer bastante isso, você vai perceber que a sua pronúncia vai melhorando a cada vez que você vai repetindo, né? Uma palavra difícil, uma frase difícil, você repete ela 10 vezes, né? Ouve ela minha, né? E que eu tô falando certo ali pra você. E na primeira repetição você errou tudo, você vai ver que na segunda, terceira, quarta já tá um pouquinho melhor, na quinta já tá um pouco melhor, e na 10ª você já percebe uma diferença muito grande, tá? Da sua facilidade de pronunciar aquela frase ou aquela palavra. Segunda cidade é Vercelli. Repita em voz alta, Vercelli. Vercelli. Silvano, por que é Vercelli? Porque CE na língua italiana tem som de C, mas bace, como falam os gaúchos. Mas bace, Vercelli. Vercelli, tá? Vercelli. Assim como CI tem som de T, por sua vez. Se você não aprendeu ainda, se você quer memorizar mais essa pronúncia, tem uma aula do Destrave só sobre isso, tá? A minha equipe vai deixar o card aqui em cima, o link na descrição, para você assistir essa aula. Se você já assistiu, é bom assistir de novo, porque tem um monte de palavra lá para você aprender, né? Tenho certeza que se você já assistiu há muito tempo, já esqueceu o significado daquelas palavras. E tem as frases que você aprende muita coisa naquelas frases, tá? E você vai dominar a pronúncia do C seguido de vogais. Vercelli, repita. Vercelli, muito bom. Andiamo avanti. Barolo. Barolo é bem fácil, né? Barolo. Barolo, não tem segredo nenhum. Barolo. Barolo. Barolo, que é o nome de uma cidade. E nessa cidade tem um vinho muito, muito bom, muito famoso no mundo inteiro, que é o vinho chamado Barolo. Quem já tomou? Quem gosta de vinho italiano? Coloca aí nos comentários se você gosta, qual é o vinho italiano que você gosta, que você já provou ou que você quer provar ainda um dia. Andiamo avanti. Monforte d'Alba. Monforte d'Alba. Viu o som do L? Ó. Alba. Bota a língua lá em cima, sai da boca. Alba. Alba. Monforte d'Alba. Monforte d'Alba, repita. Monforte d'Alba. Coloquei até uma fotinha ali, ó, para vocês verem como é linda essa cidade, esse comune, questo comune. Monforte d'Alba. E aí, já conseguiu pegar qual é a região que a gente está falando? Será que é a Toscana? Será que é a Lombardia? Não, Lombardia foi na aula 1, né? Será que é o Vêneto? Será que é o quê? Emilia-Romagna? Piemonte? Friuli, Venezia Giulia? Dei umas dicas aí para vocês. Quer dizer, falei o nome de algumas regiões, né? É uma dessas que eu falei. Você sabia que uma das maiores atrações de Roma é desconhecida pela maioria dos turistas? Sim, é o Scavi Tour. É um passeio onde você será conduzido por membros da Igreja Católica e onde você vai poder ter a oportunidade de visitar o local, o sepultamento, o túmulo de São Pedro. Roma esconde passeios incríveis. E é interessante você saber desses passeios antes de ir para lá. Outra coisa interessante é você aprender a falar italiano, assim a sua viagem vai ser muito melhor. Quer aprender mais sobre língua italiana, sobre um método que funciona de verdade para você aprender italiano em apenas 8 meses e aprender mais sobre Roma? Então vem comigo num evento onde você vai aprender
italiano durante vários dias com aulas ao vivo às 19 horas, horário de Brasília. Tudo gratuito com material em áudio, em PDF, para você aprender as suas primeiras frases em italiano e o mais importante, sentir na prática, aprender o meu método, o método Formentin de estudo de língua italiana que vai te levar à fluência em apenas 8 meses. E para participar, quanto você vai ter que pagar? Nada, é tudo gratuito. É um super evento, mas é tudo gratuito para você dar os seus primeiros passos rumo a esse sonho. Mas para você participar, você precisa fazer a sua inscrição. Assim eu vou poder mandar para você por e-mail o material das nossas aulas, material em áudio, em italiano e material em PDF, tá bom? E para você também garantir a sua vaga. Então vai lá, clica agora mesmo, te inscreve e a gente se vê na primeira aula. Arrivederci! Andiamo avanti. Alessandria, Alessandria, Alessandria. Tá? Alessandria, esse san que é mais forte, tá? Alessandria, Alessandria. Próxima cidade, Sestriere, Sestriere, Sestriere. Eu já estive em Sestriere. Fica nas montanhas, né? Fica bem alto, muito alto Sestriere. Lá em Sestriere aconteceu as Olimpíadas de Inverno de 1900 e Guaraná de Latinha. Não sei se foi 1996, não, né? Ou 2006, talvez. Bom. Depois a gente procura aí no Google. Sestriere, Sestriere. Tranquilo essa pronúncia, tranquilo. Lago Maggiore, que não é uma cidade, mas eu quis trazer, né, dentro dessa região da Itália, um ponto turístico muito forte, muito conhecido é o Lago Maggiore, tá? E qual é a cidade? Tem várias cidades. Ele é um lago gigante. E ele banha vários municípios, várias cidades. Uma dessas cidades é Arona. Que eu botei ali, Arona, tá? Repita, Lago Maggiore. Lago Maggiore. G-I, tem som de D. G-I. Ok? Maggiore, Maggiore. Lago Maggiore. Muito bem. Bravo ragazzo, bravo ragazzo. Brava ragazza. Próxima cidade é Alba. A gente já aprendeu aqui no Monforte d'Alba, né? Como é que se pronuncia Alba. Então agora vocês já sabem. Então, Alba, Alba, Alba. E esses foram 8, né? Isso, 8. Conversazione. Agora, essas cidades eu coloquei dentro de um contexto, dentro de frases, que é a melhor forma de você aprender italiano, dentro de frases, tá? Por quê? Porque você tem frases com conteúdo útil, né? Frases que você vai usar em diálogos, afinal de contas, falar em italiano, né? Geralmente é conversar com alguém, é um diálogo, né? A não ser que você esteja dando uma aula como eu aqui, que não é um diálogo, eu tô aqui só falando. Ou fazer uma palestra também é diferente, né? Uma palestra você só vai falar. Mas geralmente são diálogos, né? São conversas, né? São feitas do quê? De frases. Giusto? Torino è il capoluogo della regione Piemonte. Quem botou Piemonte? Levanta o braço, não consigo ver vocês. Torino è il capoluogo della regione Piemonte. Então a região que a gente está trabalhando hoje, nessa segunda aula de cidades italianas, é il Piemonte, que fica no norte da Itália. Se você olhar no mapa, vai estar do lado esquerdo, né? É porque eu não botei o mapa aqui, né? Silvano, Cavallo. Agora tem que ficar explicando, mas enfim, é bem... vou procurar o mapa. Mamma mia. Mapa da Itália. Aqui. Deixa eu botar aqui quem é. Salvar a imagem como. Agora, cadê ela? Downloads. Aqui. Ó.
Piemonte. Tá em outra língua isso aqui. Lombardia, que a gente viu aqui na aula passada, né? Na primeira aula. Piemonte fica no norte, né? Lado esquerdo aqui da Lombardia, né? Ok? Pro lado direito fica o Vêneto. Embaixo a Emília-Romagna, depois vem a Toscana e assim por diante. Então, estamos falando do Piemonte. Quem botou Piemonte nos comentários aí? Muito bom. E qual é a capital do Piemonte? É Turim. Então, Torino é il capoluogo. A gente fala capoluogo, tá? Para quando a gente está falando de capital, de província, capital de região, de regiões, né? De províncias, tá? A gente usa a palavra capoluogo. É interessante porque a capital da Itália, que é Roma, a gente não fala capoluogo. Daí é la capitale, tá bom? Mas a palavra capitale, que também tem na língua italiana, muito parecido com o português, capital, capitale, a gente só usa para Roma, tá? Então as capitais de regiões, capitais de província, a gente fala capoluogo, tá? Capoluogo, capoluogo. Torino è il capoluogo della regione Piemonte. Repita. Di nuovo, Torino è il capoluogo della regione Piemonte. Muito bem, bravissimi, bravissimi amici. Turim é a capital da região do Piemonte. Morei ali também. Na aula passada eu falei que eu morei em Milão, né? Morei em Milão, mas antes de morar em Milão, eu morei em Verona. Antes de morar em Verona, eu morei na região ali da Grande Turim, né? Região metropolitana de Turim. Num comune chamado Alpignano. Alpignano. Frase 2. Vercelli è un importante centro. Repita. Vercelli è un importante centro agricolo e commerciale. Muito bem. CE tem som de C. Vercelli. Eu já expliquei várias vezes para vocês, mas sempre é bom lembrar. É um importante, a pronúncia do A bem aberta, né? Importante, tá vendo? Ó. Veja que a palavra é igual na língua portuguesa, né? Mas em português eu falo importante, importante. Em português eu falo importante. Em italiano eu falo importante, tá? Puxa o italiano que tem dentro de você, da sua alma, dos seus antepassados italianos. Importante, ok? Força, energia. Vercelli è un importante centro agricolo e commerciale. È un importante centro agricolo e commerciale. Muito bem. È la capitale europea del riso. Nesse caso aqui a gente pode falar capitale também, tá? È la capitale europea del riso, capitale del cinema, capitale del... sei lá mais quantas outras coisas, né? È la capitale europea del riso. Frase inteira depois de mim? Vamos lá. Depois de mim você vai repetir em voz alta, ok? Vercelli è un importante centro agricolo e commerciale. È la capitale europea del riso. Significa o quê? Que todo mundo lá é feliz, né? Tá sempre todo mundo rindo? Não. Riso é arroz em italiano. Ah, Silvano, eu gostaria de saber os alimentos em italiano. Você poderia fazer uma aula para nós? Sim, posso. Não só posso, como já fiz. Várias, tá? E fazem parte aqui da playlist no YouTube do projeto Destrave, tá? Não vou lembrar agora o número da aula, mas fiz várias aulas. Vou pedir para minha equipe colocar aqui, ó, aula 1 dos alimentos, tá? Depois você vai seguindo na playlist, aula 2, aula 3, aula 4 dos alimentos, tá? Ok? A equipe coloca aqui o card, coloca aqui na descrição o link também.
Aula sobre os alimentos em italiano é importante, é muito, muito, muito útil. Você aprender italiano, você tem que aprender coisas úteis, coisas que você vai usar, né? Então, alimentos é extremamente importante você aprender, tá? Del riso. Então, Vercelli é um importante centro agrícola e comercial. É a capital europeia do arroz. Olha só que legal. Vercelli è un importante centro agricolo e commerciale. È la capitale europea del riso. Andiamo avanti, prima prendo un po' d'acqua. Eccolo qua, il Barolo, il vino Barolo. Barolo è la città di uno dei più famosi vini al mondo. Que vinho é esse? Barolo. In voz alta depois de mim. Barolo è la città di uno dei più famosi vini al mondo. Muito bem. Vino Barolo. Vino Barolo. Mas aqui eu tô falando vinhos. Então é vini. Tá bom? Vini. Lembra aquele cantor? Não era o Vini, o nome dele, que cantava aquela música Mexe a cadeira, não era? Barolo è la città di uno dei più famosi vini al mondo. Il vino Barolo. Repita in voz alta. Muito bem, quem está repetindo em voz alta, eu quero saber. Coloca nos comentários aí, por favor. Barolo é a cidade de um dos mais famosos vinhos do mundo. Muito bem. Ficou claro aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar dessa frase. Barolo, tá ok? É la città, né? Você já sabe. Sei som di ci na aula 1, agora na aula 1 das cidades italianas, né? Parte 1, essa é a parte 2, que é a nossa aula 72 do Destrave, a aula passada. Eu expliquei aqui uma coisa bem importante no começo da aula sobre città, sobre como é que eu sei que quando città é cidade e quando città é cidades, tá? Você viu aqui que vinhos e vino muda, né? É vino ou vini. E città, como é que é? É um pouquinho diferente. Então, se você não viu, corre lá para ver depois, tá? Inclusive o material da aula 72 do Destrave, a aula 1 sobre cidades italianas, eu coloquei lá no Telegram para vocês, tá? O material em PDF. Então, se você não pegou, depois você corre lá para pegar. La città di, pronuncia pure do di uno dei più famosi vino al mondo. Ok, famosi è il plurale di famoso. Andiamo avanti, frase 4. Silvano, andiamo, Silvano. Monforte d'Alba. Lembra do L, né? Eu já vi que tinha gente aí errando, falando diferente aí. Ó, som do L. Alba. Como a nona falava, não era assim que a nona falava? O nono? O som do L. Né? Olha o meu nome, por exemplo, no italiano. É Silvano. Em português, Silvano. Em português, o meu nome tem, o L tem som de U. Mas em italiano, o L tem som de L. Então é Silvano. E o A bem aberto, né? Silvano. Monforte d'Alba fa parte degli 11, número 11 em italiano. Você que ainda não sabe isso, ó. Opa, escrevi errado. 11. Muito bem. 11 comuni di produzione del vino Barolo. Del vino Barolo. Olha que legal. Então, tem o comune que se chama Barolo, mas tem outros comunes ali da região, são 11 municípios que também produzem o vinho Barolo. Olha que legal, tá? Então, se o vinho
vem de Monforte d'Alba, se vem de Barolo ou de outros desses comunes, digamos assim, né? Desses municípios, é vinho de origem controlada, né? Denominazione di origine controllata, como vem escrito nos rótulos, né? É um selo, né? Selo DOC. Ó, uma outra curiosidade aqui para vocês, né? O que é o selo DOC dos produtos italianos, né? Denominazione di origine controllata. Ok? Esse caso aqui até nem é um vinho DOC, esse da foto. É um DOC G. Um DOC G, né? Denominazione di origine controllata garantida. É ainda mais especial quando tem esse símbolo DOC G, tá bom? Quando tem o DOC já é especial, quando tem o DOC G ainda mais, tá bom? Garante, né, como é que eu vou dizer assim, a origem, né, de onde vem, né, a proveniência, essa é a palavra que tá procurando, dos produtos. Isso tem em queijo, tem em vinho, né, e enfim, outros produtos italianos, tá? E alimentos. Vamos fazer a frase inteira depois de mim, em voz alta? Monforte d'Alba fa parte degli 11 comuni di produzione del vino Barolo. Vai. Muito bem. O Z da palavra produzione tem som de TS igual pizza. Então, produzione, tá? E aqui no degli, porque G ali tem som de li, por isso fica degli, tá? Vou arrumar aqui porque fica feio ali, né? Mas você viu que tem o TS ali. Quem tá ouvindo no podcast, depois também assista essa aula, né? Pra você ver o material na tela. Assiste no YouTube, tá? Então, Monforte d'Alba faz parte dos 11 municípios de produção do vinho Barolo, ok? Frase 5. Ad Alessandria, le piogge non sono molto abbondanti. Aqui tem algo interessante. Quando a gente fala nome de cidades, a gente usa o A. Eu expliquei isso na outra aula, bem explicadinho. Vou só dar uma repassada agora para vocês. Então é a Milano, vado a Milano, sono a Milano, voglio andare a Milano, abito a Milano, ok? Ou qualquer outra cidade. Estou pegando como exemplo Milão, mas pode ser qualquer outra cidade, tá? Diferente de país. País Itália, vado in Italia, abito in Italia, vorrei andare in Italia, sono andato in Italia l'anno scorso, sono andata in Italia l'anno scorso, abito in Brasile, né? País é in, com algumas pouquíssimas exceções, como por exemplo os Estados Unidos, que é negli Stati Uniti. Então, por exemplo, se eu moro nos Estados Unidos, abito negli Stati Uniti, ou se eu vou para os Estados Unidos, vado negli Stati Uniti, tá? E nome de cidades é o A. Mas então, Silvana, por que aqui tem o AD? Para ficar mais bonito na hora de falar. É só uma questão estética da língua italiana, tá? A gente bota o D porque essa palavra que tem depois, essa cidade no caso aqui, ela começa com um vogal A, certo? Diferente de Milano, eu falo A Milano. Eu falo A Torino. A Monforte d'Alba. Mas eu falo ad Alessandria. Aí a gente emenda como se fosse uma palavra só e fica assim. Ad Alessandria, desculpa, não é Alessandria. Ad Alessandria. É porque em português é Alexandria, né? Esquece o português. Ad Alessandria. Tá? Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu moro nesse lugar, eu vou falar assim. Abito ad Alessandria. Eu vou para esse lugar. Vado ad Alessandria domani. Domani vado ad Alessandria. Né? Eu já fui nesse lugar, por exemplo, ontem. Ieri sono andato ad Alessandria. É uma belíssima città. Mulher vai dizer, ieri sono andata ad Alessandria, tá? Ficou claro? Beleza. Então esse desenho tá aqui, tá bonito.
Então, como, por exemplo, eu morei em Alpignano, né? Alpignano. A gente traz o português e pronuncia meio aportuguesado, mas em italiano, Alpignano. Então, sono andato ad Alpignano. Também boto o D também ali, né? Porque Alpignano começa com A, tá bom? Só para trazer um outro exemplo. Ad Alessandria le piogge non sono molto abbondanti. Muito bem, de novo em voz alta depois de mim. Ad Alessandria le piogge non sono molto abbondanti. Muito bem, abbondanti. Ti, tá? A pronúncia por do ti. A minha voz depois que ficou ruim por causa do tubo aqui, ficou mais difícil de fazer a pronúncia pura. Abbondanti, tá? Como leite quente da dor de dente, isso é pronúncia pura, tá bom? Ad Alessandria le piogge non sono molto abbondanti, significa em Alexandria as chuvas não são muito abundantes, ou seja, chove pouco nessa cidade, tá? Andiamo avanti, amici. A Sestriere c'è una pista da sci. A Sestriere c'è una pista da sci. O que é sciare? Coloca nos comentários aí quem sabe o que é sciare. Ah, Silvano, sciare é quando o rádio tá fora do... Não tá pegando nenhuma estação. Não. Em italiano não. É esquiar, né? Esquiar. E pista da sci é pista de esqui. Olha que legal. E Sestriere tem pista de esqui, né? Eu estive lá em Sestriere. Lá no Piemonte, né? Em direção, quem vai pra França, sabe? Você está em Turim, pega o trem em direção a Bardonecchia, né? Em direção a quem vai pra França. Aí você vai, sobe o trem, sobe um monte, depois você ainda tem que subir mais um pouco de ônibus quando não tem mais trem. Aí você chega em Sestriere, é um lugar lindo, 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 lindo demais. Tem neve sempre lá. Eu acredito que até no verão, né? Porque é muito, muito alto, tá? A Sestriere c'è una pista da sci. Eu não lembro quando eu fui se era verão ou inverno. Fazia 5 graus positivos. Estava tudo congelado, tudo branquinho. Veja que aqui eu falo a Sestriere, né? A. Mas se fosse ali embaixo, ó. Se eu quisesse dizer que nessa cidade de Arona tem pista de esqui, eu ia falar assim: ad Arona c'è una pista da sci. Porque Arona começa com A, igual a nossa frase 5. A Sestriere c'è. Aqui é um C apóstrofo U E, c'è. Una pista da sci. S e I som de sci, por isso sci. Em Sestriere tem uma pista de esqui. Frase 7. Arona si trova sulle rive. Sulle rive. O que é sulle rive? É as margens, né? Tá? Arona si trova sulle rive del Lago Maggiore. Existem também, como eu falei no começo da aula, outras cidades que também, né, se encontram às margens do Lago Maggiore, que é nada mais, nada menos, amici miei, il secondo lago più grande in Italia. Il secondo lago più grande in Italia. Repetiu? A frase inteira agora, depois de mim, em voz alta. Arona si trova sulle rive del Lago Maggiore, il secondo lago più grande in Italia. Muito bem, bravissima, amica mia, bravissima. Arona si incontra ou se localiza
às margens do Lago Maggiore, o segundo maior lago da Itália. E frase 8, Alba è famosa per i suoi deliziosi tartufi bianchi. Alba è famosa per, repita, até aqui, i suoi deliziosi, onde tem aquele Z ali, tem som de TS, igual pizza também, deliziosi tartufi bianchi. Alba è famosa per i suoi deliziosi tartufi bianchi. Di nuovo, Alba è famosa per i suoi deliziosi tartufi bianchi. A Alba è famosa pelas suas deliciosas trufas brancas, né? Tartufo bianco é trufa branca. Tartufi bianchi, trufas brancas. Em português é feminino, né? Deliciosas. Ó, veja bem, olha como essa frase é interessante. Essa frase é interessante, presta atenção. Per i suoi. Aqui em italiano está escrito o quê? Pelos seus, né? Pelos seus deliciosos, né? Per i suoi deliziosi, né? Olha o i aqui no final das palavras, né? É masculino plural. O i indica masculino plural, tá? Anota essa. Tartufi, né? Ó, i suoi, olha só. I significa os. Depois temos o i no final das palavras, que indicando aqui o masculino plural. Deixa eu colocar aqui para você em destaque. Tá vendo, ó? Tudo isso em masculino, porque esse negócio tá de tartufo, né? Em italiano é masculino. Porém, però, em português é feminino. Então, tem que ser uma tradução interpretativa, né? Não literal. Eu sempre falo isso. Não é uma tradução literal, senão você vai se engambelar. Se você... Essa palavra José Vitor usou outro dia. Falou assim, pai, tu me engambelou, né? Eu acho que tu me engambelou. I suoi deliziosi tartufi bianchi. Então fica deliciosas trufas brancas, tá? Bianchi é brancos. Mas, como a gente está colocando, como é em português é feminino, então fica brancas, tá bom? Você tem que prestar atenção nisso, tá bom? Repita em voz alta. Alba è famosa per i suoi deliziosi tartufi bianchi. Uhum. Muito bem. Para essa aula eu vou dar um exercício para vocês, ok? Se você gostou da aula, deixa o seu joinha. Eu acho que foi uma aula bem legal, né? Trouxe bastante informação. Você aprendeu italiano, você aprendeu palavras novas, cidades da Itália, e você aprendeu sobre curiosidades dessas cidades, né? Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha e vou passar um exercício para vocês. Você vai pegar uma dessas frases aqui, qualquer uma dessas frases. Primeiro você vai copiar tudo no caderno, né? Isso aí já é de praxe, tá? E aí você vai pegar uma dessas frases aqui, você vai treinar bastante elas, treina bastante, grava você falando, filma, depois você veja você como é que você saiu, né? E pega faz um stories lá falando uma dessas frases em italiano e me marca, né? Para eu saber, para eu receber a notificação, para eu poder ver você falando alguma dessas frases aqui, tá? Aí você posta lá nos seus stories no Instagram, tá? Ok? Combinado? Muito bem, minha acabou, minha voz também. E aqui embaixo na descrição dessa aula aqui, no YouTube, Facebook também tem na descrição, tem o link para você participar do meu canal do Telegram, tá? Então corre lá que tem bastante material gratuito e tá dando lá para vocês, ok? Ragazzi, arrivederci, ci vediamo nella prossima lezione. Ciao ciao!